bombones, coisas lindas do meu coração. Gente, hoje fez um sol maravilhoso aqui em Madrid, né? Como eu falei para vocês, o inverno é um inverno bastante duro, mas o sol tá brilhando aí em cima, gente. O sol tá brilhando e eu vou postar o vídeo para vocês do sol brilhando, né? O sol tá aí brilhando, né? Morta de cansada, mas na luta, né, pessoal? Na luta, né? Porque é aquela coisa, né? O trabalho árduo e duro, eu acho que engrandece e também, vamos, dignifica o ser humano em geral, né? Porque é aquela coisa, todos temos que trabalhar, né, gente? Não tem escapatória, né? A gente tem que viver, né? Então todo ser humano tem que trabalhar. Então, pessoal, ó a minha jaquetinha. Jaquetinha bonitinha, né, gente? Bom, mas é aquela coisa, né? Porque eu abro a janela muitas vezes e vai o calor, porque, claro, é que esquenta de tal forma que aí tem que soltar um pouco de ar frio, mas aí acaba esfriando tudo, né? Não é aquela coisa, às vezes também eu tô de camisetinha, às vezes eu tô de coisinhas assim em casa, né, gente? Em casa, né? Porque, claro, eu não vou sair de camiseta nesse frio horrível, né? Que não tem nem lógica, né? De jeito nenhum. Então, pessoal, vamos falar da Caetana. Da Caetana. Que logo depois ela chamava Brenda Lee, né? Mas quando ela trocou o nome para Brenda Lee, eu já estava em Europa. Em Europa. Porque até a Carla, a mesma falecida Carla, a finada Carla, amiga minha, Carla Tardelli, grande amiga minha, uma pessoa maravilhosa, redesignada, que faleceu de um AVC, infelizmente, né? Como eu já comentei, tem aí o vídeo da Carla, ela também foi amiga minha, né? Vivia em Perus. Mas só que a Carla, nessa época, estava em Paris e eu estava com a Roberta, né? Aí, quando ela já veio de Paris e tudo, que decidiu voltar para Perus, comprou casa em Perus e tudo para ficar perto da família, tadinha. Quando ela estabilizou tudo, conseguiu o passaporte dela italiano, porque o sobrenome dela é italiano, ela conseguiu através disso. Deu um AVC nela, ela morreu, tá enterrada lá no cemitério de Perus, Carla Tardelli. Mas a família dela tá toda viva, né? A Simara, que é uma grande amiga minha que estudou comigo no Júlio de Oliveira, estudou comigo, então são provas vivas que estão aí, né? Então, vamos falar da Brenda Lee, da Caetana, né? Eu conheci ela como Caetana. Então eu chamo ela de Caetana, porque eu conheci ela como Caetana, pessoal. Caetana. Então, a Caetana, por uma parte, gente, as coisas como são, tá? Nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos. A Caetana, no fundo, no fundo, no fundo, o coração dela não era ruim. Não era ruim. Ela não tinha um ruim coração, não. Mas era cafetina, gente. Era cafetina, gente. Claro que era cafetina. Isso, vamos. Todas sabem. É que todas sabem que ela era cafetina. Ela era cafetina. Todos sabem. Tá. Ela comprou apartamento, ela comprou carro, ela comprou um montão de coisa com dinheiro de cafetinagem, gente. Porque os PG não dava pra tudo isso. Não dava pra conseguir construir aquele império. Não dava. Não dava. Foi dinheiro de cafetinagem, sim. O que fazia ela? Como a maior parte fazia. Mandava as meninas pra Europa e as meninas pagavam ela o preço que ela pedia. E era assim, gente. Era assim. Ela fez isso com a Carla, gente. Com a Carla. Claro. Porque a Carla, quando foi da casa dos pais dela, né? Porque a Carla, já tem um vídeo aí da Carla, ela trabalhou na Folha de São Paulo. Aí quando ela já transicionou, decidiu já definitivamente, sabe, transicionar como fala? De mulher, não, de homem para mulher trans. É isso que falam hoje, né? De homem para mulher trans. E ela fez a redesignação, pessoal. Ela fez a redesignação. A Carla era operada. Quer dizer, tinha condicionado seu sexo, sim, 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 sim. Ela operou. E ela conseguiu tudo isso em Europa, sim, a Carla. Mas qual foi o pistolaço, quer dizer, a partida da Carla? Desde Perus, onde que ela viveu também, assim, a casa da Caetana, gente. Ela me falou, e eu conheci a Caetana em pessoa também. Ela me falou
A Caetana mandou ela para a Europa, depois ela pagou a Caetana. É como, gente, olha, a Eliana Thompson, por exemplo, também era cafetina. Eliana Thompson mandou a Simone, por exemplo. A Simone, a Eliana Thompson foi madrinha da Simone. A Simone tá inscrita no canal, a Simone tá vivinha. E a Simone é uma excelente pessoa, adoro a Simone. Maravilhosa. Eliana Thompson era a madrinha essa foi a madrinha da Simone. E a Simone pagou ela tudo direitinho. Ela mandou a Simone pra Europa, pra Simone construir toda a vida dela. Mas a Simone pagou, não foi grátis não. E a Caetana fazia isso, gente. A Caetana fazia isso, ela mandava as meninas pra Europa, as meninas pagavam pra ela dinheiro, claro. É o custo que tem que pagar para uma cafetina. Por isso eu sempre falo para as meninas, foge desses bichos de hoje. Porque as de hoje eu acho que elas incluso castiga, elas fazem pior. Que as de antes não era boa coisa não era boa bisca não, nenhuma delas. É aquela coisa, né? A verdade eu sempre tem que ser dita, tem que ser falada assim. Era cafetina e ponto. E todo mundo sabe disso. As que viveu com ela, as que estão vivas, novinha, que chegaram a conhecer, sabe que ela era uma cafetina. Por que esconde isso? Qual o problema de esconder a verdade de um ser humano? Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Sabe? E eu posso falar sim. Posso falar porque eu conheci. Sabe? Eu conheci. Então, a Roberta, por exemplo, a Roberta ela não queria contato com nenhuma cafetina. A Roberta dava as costas para todas elas, para André de Maio, dava as costas para Caetana, dava as costas para todas elas. A Roberta não queria saber de nenhuma delas, mas claro, a Roberta tinha as costas guardadas pelo namorado dela, né? Aquele bicho, né? Eu já falei aqui em outros vídeos. Então, a Brenda Lee, gente, por uma para a Brenda Lee. Sim, a Brenda Lee. Que o nome é bonito, né? O nome não é feio, não. O nome é bonito, né? Mas eu fiquei sabendo que ela chamava Brenda Lee depois que eu já estava aqui. Depois que eu já estava aqui em Europa, né? Mas até então eu conhecia ela como Caetana, né? Como Caetana. Então a Carla não falou mal da Caetana. Não, a Carla falou, não, eu fui na casa de uma cafetina, Caetana, fiquei aí uma temporada, ela me mandou para a Europa, eu fui para Paris, consegui minhas coisas tudo, fiz a minha cirurgia de redesignação em Londres e paguei ela tudo direitinho, a Carla pagou tudo direitinho, a Caetana, hein? Não deveu nada para ela, nenhum euro, nada, a Carla pagou tudo, bom, euro, real, né, ou cruzado, não sei, esse dinheiro aí do Brasil. E as meninas que ela mandou pra Europa, ela cobrou, sim, as meninas todas pagaram pra Caetana. A Caetana não ficou sem cobrar nada. Então, claro, a Caetana tinha dinheiro para comprar o que ela queria. Então, gente, vamos pensar agora com um pouco de razão, tá? Um pouco de razão. Porque, claro, é como minha mãe sempre falava, minha falecida mãe, né? Você não pode dar asa à cobra, porque senão imagina a cobra voando, né? Seria um desastre, né? Olha, ela ajudou a Caetana, ela ajudou muita menina trans, é verdade. É verdade. Isso não é mentira, é verdade. Ela ajudou muita menina trans, ela acolheu muitas meninas trans, ela abraçou a causa do HIV e da AIDS. É tudo verdade, sim. Não é mentira. Mas vamos ser bem honestas e bem honestos. Depois que você tirou, quer dizer, depois que você ganhou tanto dinheiro, alguma coisa você tinha que fazer, né? Alguma coisa você tinha que fazer, claro, claro. Sabe? Porque não me venha com essa historinha de que os PG que fazia a Caetana dava pra ela comprar tudo que ela comprou. Ter tudo que ela tinha, não. Cafetinagem. Cafetinagem. Porque naquela época a maioria das cafetinas tinha muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Elas tinham dinheiro para comprar casa. Elas tinham dinheiro para comprar carro. Elas tinham dinheiro para mandar qualquer uma para a Europa. Claro. Era como aquela espécie de pirâmide, né? Você põe 30, ou 10, ou 20 para a Europa, mas já pegando como diz, o começo do dinheiro, né? A entrada, isso fala no Brasil, a entrada. Da entrada eu te mando. E aí você vai me pagando. Você vai lá fazer PG, né? Porque não era outra coisa, fazer PG, e você vai me pagando. E as meninas
Agora, sabe o que é o triste de tudo isso? Na minha opinião pessoal, o triste de tudo isso é que você manda uma menina pra rua. Gente, quer dizer, a vida dessa menina não vale nada. Por quê? Porque você pode pegar aí um homem bom, mas você pode pegar também um serial killer, um assassino. Então, quer dizer, a sua vida está em perigo. Um perigo, em perigo. Então não me venha falar que existe cafetina boa. Não, não, não. Não existe nenhuma cafetina boa. Nenhuma é boa. Tá? Porque não é que não existe. Não existe. Não existiu na minha época, vai existir agora. Não. Então as coisas têm que ser verdade. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, sim. Sim. Sabe? É que tanta mentira. Agora, o único que realmente eu nunca consegui entender é porque as pessoas não falam que ela era cafetina, que a outra não era cafetina, que a outra... Serão todas cafetina. Toda, gente. Todas. Sabe? A Carla pagou ela. E muitas outras pagaram ela também. Ela mandou para a Europa, mas tinha que pagar ela. E não era o mesmo preço, não. Era aquela situação de 10 vezes em cima. Claro, claro. Sempre foi isso. E que não me diga ao contrário, que eu conheci ela e eu sabia, sim. Sabia. Eu sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo da época e todo mundo de hoje também sabe. Mas todo mundo fica calado. Talvez as de hoje ficam caladas porque elas ainda dependem de cafetina. Por isso que elas ficam caladinhas. Mas olha... Realmente, o que eu falo é o que realmente eu sei e eu vi, tá, gente? Não é que me contaram nada, não. Disseram que tem aí uma história da Caetana na internet, tudo. Eu não vi, eu não vejo história de nenhuma delas. Nenhuma delas. Não, não. Porque eu realmente falo o que eu vivi, o que eu sei, o que eu vi aí, presenciei. Tá? A Caetana comigo ela foi bastante agradável quando eu conheci ela. Eu vi a Caetana umas duas vezes eu vi a Caetana. Ela foi agradável comigo, educada, para nada me faltou respeito. Foi muito educada, né? Nossa, que menininha bonitinha. Gente, eu era jovem, né? Jovem. Nossa, que menininha bonitinha. Claro, eu já não me atrevi a falar, eu sou do buraco, né? Porque já uma vez eu falei, uma delas perguntou onde vive. Aí eu falei Perus, porque a Roberta tinha vergonha de falar, né? Mas a Caetana eu conheci com a Carla, eu não conheci com a Roberta. A Roberta não queria saber nada de cafetina. A Roberta não gostava de cafetina. Ela não gostava. Por quê? Porque, olha, a Roberta, o que aconteceu com ela é que os pais dela eram crentes da Assembleia de Deus, e deu uma parte de baixo da casa para ela viver. Sabe? Então ela vivia aí bom, chamava aquele de porão, né? Mas porque cheirava umidade, ai, não gostava daquele lugar não, tadinha. Aí em Perus, né? E ela vivia na parte de baixo aí da casa dos pais, né? Da casa dos pais, que os pais eram 3 cômodos sem banheiro, tinha o salãozinho, uma cozinha, sim, eram 3 cômodos que eu me lembro, sim, eram 3 cômodos, cheirava muito forte a umidade, tá, tadinha? Meu Deus do céu, e eu, enquanto eu tava na casa dos meus pais ainda, né, gente? Porque eu saí da casa dos meus pais praticamente para a Europa. Eu não fui da casa dos meus pais para nenhum lugar, nem para rua, nem... Não, eu saí daí para Europa. Isso, claro, foi a minha cabeça que me ajudou. Então, pessoal, e o tema da Brenda Lee, da Caetana, da Brenda Lee, é esse, tá? Ela ruim não foi. Não foi. Não, ruim não. Mas era cafetina, gente. Era cafetina, sabe? Que foi uma cafetina menos mafiosa? Foi. Que foi uma cafetina menos ruim que as outras? Foi. Mas foi cafetina. Foi cafetina. Sabe? Foi cafetina. Sabe? E é mais. Teve uma época, né? Teve uma época que aí tava uma loucura, né? Eles estavam matando as trans, eles estavam... Vamos, na época não falava trans, falava travesti, né? Estavam baleando travesti, estavam matando as monas. Estavam matando sim, né? Por quê? O pessoal não sabe, né? Sabe por quê? Porque elas iam com os clientes, sair com os clientes e roubavam os clientes. A gente quer dizer, a Elsa existe desde antes. A Elsa não é só de agora, não. Então, claro, o cliente ficava revoltado ou mandava fazer aquelas ruindades todas, né? Por quê? Porque se elas fizessem, já a coisa não é tão boa de fazer e ainda fazer
E ainda dar a Elsa no cliente é o pior, né? É o pior, né? Porque, claro, o cliente volta revoltado e volta com armado até os dentes, começa a metralhar todas, até as que não tem culpa acaba pagando o pato, né? Nessa época tinha isso também, gente. Tinha, gente. Na época dos 70, na época dos 80, que foi as duas épocas que eu vivi aí, tinha, sim, pessoal, tinha, tá? Então é aquela coisa, né? A minha opinião pessoal, que eu tenho todo o direito de dar, porque eu conheci ela em pessoa, é aquela coisa. Ela ajudou muitas trans? Sim, ajudou. Ela abraçou a causa do HIV da AIDS? Abraçou, claro. Mas ela fez o que ela já devia ter feito há muito tempo. Sabe? Ela não fez aí nenhum milagre, não. Não. E nem, não se trata de milagre, ela não fez nenhum favor. A palavra é favor. Ela não fez nenhum favor para nenhuma delas, não. Porque bastante dinheiro ela ganhou, com muitas delas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Depois que você ganha tantos milhões em cima de muitas, é o mínimo que você pode fazer. Ajudá-las. Ajudá-las. Então não me venha pôr nenhuma delas, nenhuma das cafetinas, como santas, ou como as salvadoras das trans, que é mentira tudo. É mentira. E eu sou uma das poucas sobreviventes que presenciou e que viu todas elas e que conhece todas elas. Uma por uma. E as maldades que elas faziam. A Caetana não fazia maldade. As trans não. Mas é aquela coisa, né? Ai, eu tô precisando do meu dinheiro. Quanto você vai me dar? Ai, eu tô com umas dívidas para pagar. Não, ela não tinha nenhuma dívida para pagar. Ela tinha tudo muito coberto, porque ela tinha muito dinheiro. Sim, ela tinha dinheiro. Mas é a pressão, né? Ai, eu tô com umas dívidas aí, olha, vai vir uma conta de luz muito alta, eu necessito dinheiro. Claro, a menina tinha que rebolar mesmo para pagar. Claro, gente. Porque ela não tinha aquela maldade de mandar matar e nada dessas coisas. Não, ela não fazia isso. As outras sim. As outras sim. Mas ela não. Ela não. Era aquela típica pessoa, porque, gente, eu sempre respeitei muitas pessoas, vamos, do Nordeste, sempre, sempre. Porque ela falava que ela era do Recife, né? Ah, eu sou do Recife. Porque eu nem sei onde está o Recife, mas ela falava, eu sou do Recife. Recife. É Recife. Ela falava Recife. Mas, no fundo, foi educada comigo, sim. Foi uma boa pessoa comigo, sim. Sabe? Mas aquela coisa, eu não vivi na casa dela, eu não dependi dela, sabe? Pra nada. Nenhuma delas. Não dependi de nenhuma delas, mas conheci praticamente todas. Todas. Umas, que a Roberta fugia, que a Roberta não gostava, mas claro, a Roberta ia visitar as amigas dela que vivia com cafetina e trombava com as cafetinas, claro. Mas as cafetinas o que fazia com a Roberta? Conversava, porque sabia do namorado, do noivo que ela tinha, o terror do noivo que ela tinha. Então, fazer a linha, né? Fazer a linha, né? Agora, claro, sempre estava as conas, né? As conas. A maioria das conas era puxar saco delas, né? As conas, né? Porque as bibas, as trans, inteligente, odiava elas. Odiava todas elas. É verdade. Agora, as conas e essas moninhas poc-poc da época eram as mais puxa-saco, né? As mais puxa-saco, né? As que o floreiro canta, né? As plumas grita, né? Sabe? Aquelas plumas gritando, né? Bem floreiras. As que gostavam de puxar o saco, né? Medo, talvez. Ver se caía alguma coisa de dinheiro também, né? Mas é aquela coisa, né, pessoal? Era a minha época, era a minha época. Hoje, não sei se tem isso, né? Essas puxa-saco, essas floreiras plumíferas, com muita pluma, né? Que eram as mais puxa-saco, puxa-saco. Elas eram muito puxa, principalmente as conas. As conas daquela época eram umas puxa-saco que eu não quero nem te contar, tá? Porque há muita coisa que falar ainda dessas conas, né? Você sabe que eu me refiro às conas, né? As conas não é de agora, não. As conas é de antânio, né? De antes. As conas puxa-saco, né? Mas olha, eu falo com toda sinceridade. Se realmente você ajudou, você fez, você expandiu, você cresceu, você ajudou, você lutou, você deu a mão,
me parece maravilhoso. Mas, na minha razão, você não fez mais que a tua obrigação. Depois de tanto dinheiro que você ganhou nas costas delas. E é essa a verdade. É verdade. Gente, é verdade. Agora, o único que eu nunca entendi, creio que eu nunca vou conseguir entender, talvez um dia eu nem chegue a entender, é que por que não falam que eram cafetina? Por que não falam a quantidade de pessoas que elas cafetinaram, mandaram para a Europa, cobrando o dobro, o triplo? Por quê? Sabe? Gente, olha, de verdade, eu tenho as mãos limpas, limpas, limpas e sincera, minha honestidade. Mas claro, eu presenciei tudo, 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 presenciei tudo. E calada, claro, porque qualquer um abria a boca. Ninguém podia abrir a boca. Aquilo ali era como, vamos, pior que uma seita daquelas bem escura, pior que uma missa negra, né? Celebrada, vamos, no dia 13 de Halloween. Mas a Caetana não foi ruim pessoa, não. Não. Como pessoa, não, ruim não era. Mas era cafetina. E a imagem que eu sempre tive das cafetinas, que elas não foram boas. Né? Porque podem falar, não, ela lutou pela causa, ela lutou por isso, ela ajudou as meninas, ela fez isso, aconteceu. Acorda. Para mim, não fez mais que a obrigação, depois de tanto dinheiro que ganhou nas costas dessas coitadas, né? É aquela coisa, né? Quem fala a verdade não merece castigo, né? E é verdade. E é verdade. Agora, hoje, se as meninas trans, seja elas novas, seja elas de meia idade, seja se seguem caindo na mão das cafetinas, é porque elas querem, porque informação tem. E relatos de milhares de pessoas têm que elas nunca te dão duro por peseta, né? Como a gente falava aqui, né? Duro por peseta, porque eu sou da época da peseta, hein, gente? Os duro eram aquelas moedinhas com um buraquinho dentro, né? A gente chamava aquele de duro, né? E a peseta valia mais que o duro, né? O duro valia 25 cêntimos de peseta. E a peseta valia uma peseta. Então valia mais a peseta. Então a gente falava, a gente não dá duro por peseta, a gente não troca o menos por mais, né? Porque aquelas expressões matemáticas de sinais iguais é igual a mais e sinais diferentes é igual a menos, que eu lembro perfeitamente, chega a ser exata, mas não de tudo exato. Tá? Então é aquela coisa, a Brenda ali, a Caetana, eu conheci sim, conheci em pessoa, as duas vezes que eu vi ela, me tratou bem, tudo, me ofereceu um café e tudo, fui na casa dela, assim, boa pessoa, sim, educada também, tá? Não me distratou em nenhum momento, mas aquela coisa, né, gente? Se você não depende delas, não vive com elas, é uma pessoa que acaba de chegar de visita, ela não vai destratar, né, gente? E nem te vai oferecer pra você viver. Mas sempre tem aquela coisa por detrás, né? Eu, como uma clara evidente, sempre pensava, né? Será que ela não tá imaginando que eu vim aqui com a Carla pensando que eu tô interessada na proposta de cafetinagem pra viver aqui? Pode ser que chegou a pensar. Pode ser. Mas não. Não. Porque eu trabalhava. Eu era jovem, mas trabalhava. E eu fui aí de passeio, né? Eu fui aí de passeio porque a Carla me levou. A Roberta, a única casa de cafetina foi aquela que tinha uns quartos cheios de mulheres, de meninas trans, né? Que era também... A Roberta conhecia, né? Mas a Roberta não era chegada nas cafetinas para nada. Olha, praticamente a Roberta não gostava da André de Maio, sabe? Cumprimentava tudo, mas virava, né? E a André de Maio sabia que a Roberta tinha aquele namorado dela que era o mais pesado dela, pesada daí, né? E as outras igual, né? Mas a Roberta sempre nunca se meteu no cafetinho, nada disso. Eu também não, claro, mas eu conheci todas elas, praticamente todas elas, né? Mas nunca dependi de nenhuma delas, nunca vivi de nenhuma delas, nunca vivi na casa de nenhuma delas. Mas, gente, simplesmente é pra falar a verdade, né? Cafetina é isso. Cafetina é aquela que você vive na casa dela, se você vai ter que trabalhar de fazer PG, a metade do dinheiro você tem que dar pra ela, a metade. Tem uma mais maquiavélica ainda que pode incluso te cobrar até 60%, né? 60 ou 70%, dependendo das multas, né? Porque ela te põe multa.
É tipo multa. Se você chega fora de hora, ela te multa. Quer dizer, você tem que chegar fora de hora porque você tem que fazer aquela maldita porcaria que é o PG, né? Se você deixa um copo na pia, ela te multa. Se você deixar a luz acendida, ela te multa. Se você ficar mais de 10 minutos no chuveiro, ela te multa. Então, essas são as pilantras, né? Que essas devem ser as de agora. E antes também havia muita pilantra, né? Mas é aquela coisa. A Caetana, ela te dava um preço. Ela te dava um preço, tá? Ela te dava um preço. $10.000, por exemplo, né? $10.000. E claro, naquela época, com você, menina trans que ela ia te mandar para qualquer parte da Europa, ela incluso te falava, escolhe mais, eu vou te orientar que esse lugar é onde você vai conseguir levantar esse dinheiro em um mês ou até em menos. Não, havia menina que penava, gente. Penava durante meses e meses para reunir esse dinheiro para mandar para elas. Era muito triste toda aquela situação, tá? E ela tinha um gasto mais ou menos, vamos calcular um gasto de, na época, de uns $1.400, $1.600. Cobrava 10 mil da trans. E cuidado, sem estética, hein? Somente para te mandar com contato, tudo para a Europa. Agora, se você quisesse nariz, tudo, quisesse estar bastante bem para ganhar bastante dinheiro como PG, minha filha, aí a coisa podia oscilar, vamos, entre os 15 e 18 mil dólares, já subindo para mais, nunca para menos. Então, claro, agora vocês imaginam, com a razão, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa como Caetana, fazendo PG e tudo isso, conseguiria comprar um edifício, um sobrado? Conseguiria comprar carros? Conseguiria comprar casas? Conseguiria... Não, gente, não. Dinheiro de PG não dá pra isso, gente, não dá. A não ser que você cobra de cada cliente $10.000, de cada um. E eu não acredito que um homem vai pagar $10.000 pra sair com uma trans. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito. Pode pagar $1.000, ou não sei. Eu nem sei o valor dessas coisas. Mas 10 mil? Estamos falando de 10 mil euros para sair com uma pessoa? Eu não acredito. Não acredito. Pode ser que tenha uma sorte de encontrar um milionário que faça isso uma vez. Mas claro, esse milionário não vai estar todo dia te dando $10.000, né? Ou 10 mil euros, né? Então, claro, de uma trans se vem 5 mil euros, ou 7, ou 10 mil de golpe, assim, ou incluso se levanta esse dinheiro, 7, 8 mil euros. De outra trans, claro, não mandava uma nem duas, gente. Mandava 20, 30 para a Europa. Até mais, né? As cafetinas é isso. Eliana Thompson tinha as meninas dela, e prova viva disso está a Simone aí, que tá escrita no canal, que a Eliana Thompson foi a madrinha dela. Andréa de Maio também tinha muitas mandada para a Europa e tudo isso, com uma dívida horrorosa nas costas. Caetana também tinha muitas enviadas, sabe? E muitas outras cafetinas. Trabalho. A gente não vai chamar isso de trabalho, né? Para mim era, vamos, desde logo vamos roubar as coitadas. Para mim isso era roubar as coitadas, né? E ainda pôr na vida delas em risco, né? Porque mandando elas pra esquina pra sair com qualquer macho, né? Pra fazer qualquer ruindade com elas, né? E é isso, gente. E é isso. Essa é a verdade. Crua e dura, tá? Que sigo e insisto. Mal pessoa, não. Ela não era mal pessoa, mas era cafetina. Sempre foi cafetina. As meninas que viveram com ela e que, vamos, as que estão vivas e as que não estão vivas, sabe de sobra que ela era cafetina. Ou vai me dizer que ela pegou 30, 40, 50, 100 trans, enfiou dentro da casa dela e ela arcou com todos os gastos de luz, de água, de tudo, de comida, tudo? Acorda. É como eu falei, não dá duro por peseta. Não. Todas aí tinham que vender seu peixe. E era uma época, aquela época de pistoleiras mesmo. Ai, tem que vender meu peixe. Sabe? Se aquela faz, aquela ganha, por que eu não vou ganhar? Claro que ela ganhava. Ela ganhava. E não era pouco dinheiro, não. Ela e todas as outras ganhavam muito dinheiro nas costas das coitadas, sim. Muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro mesmo. Porque se imagina, só uma tendo uma dívida com elas de 10 mil. Só uma.
Agora você imagina 30 ou 40 trans tendo essa dívida com ela. Gente, pelo amor de Deus, em menos de 3 meses ela levantar mais de 50 mil dólares? Com PG ela não ia conseguir levantar essa quantidade, nem que se ela fosse a Roberta Close triplicada de beleza, sabe? Essas coisas que não entram na minha cabeça, sabe? Então, acorda, acorda. Acorda pra cuspir, porque isso não existe. De que ela conseguiu tudo. Donde? Como? Cafetinagem. Cafetinagem. Né? Porque ela não traficava, não. A Caetana não traficava. Era cafetinagem. Quem traficava era a Andréia. A Andréia, sim. Ganhava com tráfico e ganhava com cafetinagem também. Ganhava das duas bandas. Sabe? Então, aquela coisa, né, gente? E é isso, pessoal. É isso. É o que eu conheço, é o que eu sei de verdade, né? Mas nunca fui destratada por ela, as 2 vezes que eu vi ela. Boa pessoa, isso fica a critério de cada um, né? Claro, as meninas que viveram com ela, algumas estarão vivas, falam, não, ela foi realmente bastante bacana, bastante boa pessoa, é certo? Ela não foi mal com você, mas você tinha que descer lá para baixo, pra esquina. Ficasse aí 1 mês ou 2 meses, ou incluso 1 ano sem pagar ela. Nossa, você não tava aí. Ela tinha expulsado da casa dela. Meu Deus do céu. Eu lembrei da Casa da Luz Vermelha. Lembra, gente? A Casa da Luz Vermelha, Maria Machadão. Vocês lembram, né? Da novela essa, né? A Casa da Luz Vermelha, Maria Machadão. A Maria Machadão, gente. Aí é. Sabe? Então é isso, pessoal. É uma história mais de uma cafetina que por uma parte sim cooperou, ajudando as pessoas, abraçou a causa do HIV e da AIDS, sim, ela ajudou sim. Tinha meninas jogadas por aí, tudo pediu recursos e ajuda. Ela ajudou, sim, mas aquela coisa, né, gente? Depois de ganhar tanto dinheiro nas costas dessas coitadas, alguma coisa tinha que fazer, né, gente? Porque senão, sabe? É como eu sempre falo, é tudo uma tapadeira, né? Mas eu falo o que eu vejo, o que eu vi, né? O que eu realmente sei. Eu não falo nenhuma história, nenhum conto, não. É a realidade. A realidade. As minhas décadas dos 70 e dos 80 foi a década do cão, do demônio, né? Por quê? Porque eu vivi aí com essas endemoniadas todas, conheci praticamente todas essas demônios, porque são todas demônios, né? Então, eu não vou elevar nenhuma delas ao céu como santa, ou como mártir, ou como maravilhosas. Não. Que uma fez um pouco mais pela causa, não fez mais que obrigação, depois de tanto dinheiro que ela ganhou nas costas das coitadas. Que a outra ajudava, a outra mais tirava do que ajudava, e quando ela não conseguia tirar, ela matava. Então, gente, não. Pois isso é o que eu tinha que falar da Brenda ali, da Caetana, que eu conhecia ela como Caetana. E aquela coisa, né? Infelizmente, a Carla não está viva, ela está enterrada aí no cemitério de Perus, a Carla Tardelli, que era minha amiga, né? Ela ia vir aqui para Madrid, e olha, seria uma maravilha, né? A Carla aqui sentada comigo e falando, eu conheço essa, porque claro, gente, a Carla tinha muitas amigas que não eram amigas minhas, que eu não conheço, né? Então, incluso, se alguma das amigas da Carla que está viva, que viva em Oslo, que viva em Paris, que viva aonde seja, que conhece a Carla, ou conhecia a Carla Tardelli, porque a Carla só uma vez me ensinou uma foto de uma que estava num caminhão, muito bonita, incluso, não sei se ela segue viva, assim que vocês mesma podem confirmar que a Carla passou essa grande temporada na casa da Caetana. A Caetana era cafetina e a Carla tinha que pagar para ela. E ela mandou a Carla para a Europa. E a Carla levantou o dinheiro lá na Europa e pagou para ela. Assim vocês podem confirmar isso. Porque eu sei que tem vivas, porque a Carla tinha bastante amigas que ela fez em Paris, brasileiras, também francesas, e conheceu muita gente. A Carla conhecia muita gente, porque a Carla era uma excelente cabeleireira também. Depois que ela veio de Europa, ela comprou uma casa, ela abriu um salão de cabeleireiro, tudo, mas ela não deixou nenhuma dívida pendente, né? Ela pagou tudo direitinho pra Caetana, tá? Essa Caetana cobrou, eu não sei, a Caetana deve ter cobrado dela bastante dinheiro, mas a Carla pagou tudinho, pagou tudo, como a Simone pagou pra Eliana Thompson, que está escrita aqui no canal, como muitas outras. Então, gente, não esconde, por mais que vocês querem ver como santa uma pessoa, ou glorificam essa pessoa, gente, tá,
Pode fazer, porque cada ser humano é livre para fazer o que quer, mas fala um pouco a verdade, tá? Não tenta esconder ou tampar o sol com a peneira, não. Não, ela era cafetina e ponto. E sempre foi e morreu sendo cafetina, tá? Uma coisa não tira a outra, tá? Que ela abraçou a causa, que ela ajudou, tá. Mas uma coisa não tira a outra, não. Ela nunca deixou de ser cafetina, ela sempre foi cafetina. E logo depois, os focos das câmeras estavam em cima dela, ela moderou um pouco, tampou um pouco o tema, é certo também. Mas ela não deixou de ser cafetina, não. E muitas trans tinham dívida com ela. Eu acho que quase todas pagaram e umas ainda estavam pagando até que ela faleceu. E ela ficou sem cobrar. Olha, gente, é aquela coisa, né? Assim que meus bombones, isso é o que eu tinha para falar e relatar de Caetana, Brenda Lee, que as 2 vezes que eu vi, ela me... Bom, foi amável comigo. Em um momento de... Era educada, sim, era educada, né? Era muito educada, assim, não faltava respeito com ninguém, não. Né? Não era como as outras board, né? Porque as outras, qualquer coisa já... Aqueles gritos, já xingava, tudo muito mal educada. Não, a Eliana Thompson também não. A Eliana Thompson era tranquila. A Eliana Thompson só dava aquela risadinha, tudo. Ela não, sabe, não era daqueles escândalos, mas aquela coisa, né? Também cafetina, né? Tinha que pagar ela. Ela mandava a menina pra Europa, a menina tinha que batalhar lá, os PG, pra mandar o dinheiro pra Eliana Thompson, né, gente? Claro, a Eliana Thompson tinha apartamento na Augusta, tinha dinheiro guardado. Cafetinagem, gente. A Brenda Lee tinha casa, tinha não sei o que, tinha carro, tinha, não conseguiu construir um montão de... Cafetinagem, gente. Quer dizer, tudo dinheiro das costas das coitadas, que muitas dessas coitadas, claro, morreram numa esquina. Isso é o que realmente às vezes revolta. Morreram numa esquina. Baleada, asfixiada, umas desapareceram e não voltaram a aparecer. Vamos... nem no respiro, vamos, desapareceu totalmente, o corpo e tudo. Tem muitas desaparecidas, gente, que nem família. Ai, saiu de casa faz 40 anos e nunca mais soube nada. Olha, gente, tem muitas desaparecidas, muitas. História de muitas que estão realmente desaparecidas. A minha época foi uma época muito triste, muito dura, né? Mas aquela coisa, eu sempre tentei andar pela calçada, né? Para não ser atropelada no meio da rua, né? Sempre busquei andar por meio da calçada, né? Mas com uma teoria bastante óbvia e clara. Indo em contramão de todas. Eu fui na contramão de todas. Enquanto ela ia pela direita, eu ia pela esquerda. E vice-versa. Elas iam pela esquerda, eu ia pela direita. Sabe? Então, eu ia na contramão sempre, sempre. E a minha melhor amiga muitas vezes tentava fazer, né, que eu enturmasse, fizesse amizade, pusesse silicone e tudo, coitada, eu até entendo, né, porque era minha amiga, ela queria meu bem, mas isso não é na minha cabeça querer meu bem, né, ela pensava que era meu bem, né, tampouco vou falar que ela... Vamos, não foi minha amiga, que ela foi uma mal pessoa comigo, não. A Roberta foi muito legal comigo, mas é aquela coisa, na teoria dela é que ela tá fazendo alguma coisa boa pra mim e não tava fazendo nada bem pra mim, não. Incentivar-me ir aí fazer essas coisas, não. Sabe? Arriscar a vida, né? Porque isso é correr risco de vida, né, pessoal? E é isso, gente. Assim que o que eu tinha que falar da Caetana... É isso, ela não foi mal pessoa, não, foi educada e tudo, mas sim foi cafetina, sim. Ela mandou muitas meninas para a Europa, sim. As meninas tiveram que pagar duramente o dinheiro para ela, como a Carla, minha amiga, que era redesignada, pagou. A Carla, infelizmente, está lá enterrada naquele cemitério, aquele buraco que é Peru, está lá. Carla Tardelli, minha amiga, está enterrada lá, infelizmente, né? Ela sofreu um AVC, coitada, né? O silicone dela também estava na carne viva. Ela me mandou as fotos por Skype, eu quase morri do coração aqui. Aí eu falei, ô Carla, quanto eu sinto, minha filha. O hospital da clínica não queria mexer, os médicos, claro, os médicos vão mexer numa coisa, gente, de 40 anos, que eles nem sabem que diabo é aquilo, né? Normal, né? Então não culpo tampouco os médicos, né? E se ela não tivesse passado isso com ela, ela estaria aqui em Madrid, uma temporada aqui em casa, a gente tinha gravado junto e tudo, né? Isso é uma pena, né? Mas é isso, meus bombones. Já venho com outro vídeo. Um beijo e um cheiro muito forte no coração de todos vocês, meus anjinhos. Fiquem com Deus e
Uma advertência a mais para as meninas de hoje. Não vai com nenhuma cafetina. Não cai na lábia delas. Não sonhe e ilusione com esses corpos, com essa meleca dentro da tua carne. Sonha com isso não, porque você vai viver pouco. Você vai praticamente assinar a tua sentença de morte. A partir do momento que você põe o silicone industrial no corpo, você vai assinar a tua sentença de morte. Quer dizer, você vai ter um prazo para seguir viva. Então não faça besteira não. E ainda pagando aquele horror de dinheiro para elas, hein? Porque, claro, se essa porcaria vale 500 euros, elas vão pôr de 9 mil a 18 mil euros. Assim que muito cuidado com elas, tá, meus amores? Beijo no coração de vocês, quero um montão, tá?